Penso, logo existo. Com certeza uma das frases mais famosas da história da filosofia, né? Mas o que ela significa de verdade? Porque, olha, longe de ser só uma afirmação simples, essa frase é o ponto final de uma jornada intelectual, assim, radical. Uma busca por uma verdade que ninguém mesmo, pudesse derrubar. Então, hoje a gente vai mergulhar de cabeça na mente de René Descartes para entender como ele basicamente demoliu a realidade para depois reconstruir tudo de novo, tijolo por tijolo, a partir de um único pilar. E pra gente começar, vale a pena pensar numa coisa. Será que dá pra ter certeza absoluta de qualquer coisa? Pensa bem, os nossos sentidos vira e mexe pregam peças na gente, né? Uma miragem na estrada, um barulho que a gente acha que é uma coisa e é outra. E as memórias? Nossa, nem se fala, elas falham. Mas a pergunta que talvez seja a mais perturbadora de todas é: como saber com 100% de certeza que tudo isso aqui agora não é só um sonho muito, mas muito realista? Pois é, esse foi exatamente o ponto de partida do Descartes. Olha só, nas palavras do próprio Descartes, a gente vê o tamanho da ambição dele. Ele não queria só, consertar uma coisinha ou outra nas suas crenças. Não. A proposta era uma demolição completa. Imagina a coragem, a audácia de decidir, do nada, apagar tudo que se aprendeu, tudo em que se acreditou a vida inteira, só para encontrar uma base, um alicerce mas tão forte que dúvida nenhuma no mundo conseguisse balançar. Esse era o projeto dele. Monumental, para dizer o mínimo. Então vamos para a primeira parte, a demolição. A ferramenta que ele usou para isso não foi uma marreta não, foi algo bem mais poderoso, mais corrosivo, o método da dúvida. A regra era simples e brutal. Se dá para duvidar de alguma coisa, por menor que seja a dúvida, então essa coisa tem que ser jogada fora, considerada falsa. E isso até ele encontrar algo, qualquer coisa, que fosse totalmente à prova de dúvida. Mas essa dúvida do Descartes não foi uma coisa bagunçada, não. Foi super sistemática, em 3 etapas, cada uma mais radical que a outra. Primeiro passo, atacar os sentidos. Afinal, se eles já nos enganaram uma vez, quem garante que não estão enganando agora? Segundo passo, o argumento do sonho. Como a gente já falou, não tem um botão de verificar realidade que prove que não estamos sonhando. E aí, vem o golpe final, o auge da dúvida, a hipótese do gênio maligno. Imagina um demônio super poderoso, super inteligente, que passa o dia inteiro focado em uma única coisa: enganar a gente sobre absolutamente tudo. E se 2 mais 3 não for 5 de verdade, e for só esse gênio maligno soprando no nosso ouvido que é? Pesado, né? E aí, chegamos no fundo do poço. Com essa ideia do gênio maligno na mesa, simplesmente nada sobra. O mundo lá fora pode ser uma ilusão. O nosso próprio corpo também. Até as verdades mais básicas da matemática. Tudo vira pó. Nesse ponto, Descartes está num estado de dúvida total. Um ceticismo absoluto sobre tudo. Ok, essa foi a parte da demolição. Mas ela era só o começo. Agora, no meio desse vazio, desse nada de certeza, Descartes começa a procurar por uma única coisinha. Uma única verdade. Um ponto de Arquimedes, sabe? Algo tão certo, tão inquestionável, que pudesse ser o primeiro tijolo para reconstruir todo o castelo do conhecimento. E essa citação dele mostra bem a determinação do cara. Ele basicamente diz que vai continuar cavando até achar alguma coisa certa. E se, no fim das contas, ele descobrisse que não existe nada certo no mundo, bom, pelo menos isso seria uma certeza, né? A certeza de que não há certeza. Ele estava decidido a encontrar essa rocha firme e não importava o tamanho dela. E é aí que vem a grande virada da história. Lá no fundo do abismo da dúvida, uma luz se acende. Pensa comigo. O gênio maligno pode até estar me enganando, certo? Mas, para ser enganado, eu preciso existir. Ele pode me enganar sobre o que eu estou pensando, mas não sobre o fato de que eu estou pensando. O ato de duvidar prova que existe alguém ali duvidando. Bingo! Essa é a primeira certeza, a rocha firme que ele tanto procurava. Eu sou, eu existo. Ok, beleza. Eu existo. Mas que eu é esse? Descartes pensa, bom, do meu corpo eu não posso ter certeza, porque a ideia de corpo vem dos sentidos, e os sentidos não são confiáveis. A única coisa que ele sabe com certeza absoluta é que ele é uma coisa que pensa, uma res cogitans em latim. E pensar para ele é uma palavra bem ampla, viu? Inclui duvidar, entender, querer, imaginar, até mesmo sentir. A essência desse eu que ele encontrou é a mente, o pensamento. Certo. Chegamos na terceira parte. A ponte de volta para a realidade. Porque, resolveu um problema, acabou criando outro. Agora Descartes está preso dentro da própria mente. Ele tem certeza de que ele, como pensamento, existe. E o resto? E o mundo lá fora? Como saber que não é só coisa da cabeça dele?
Ele precisa de uma ponte para sair desse isolamento. E essa ponte tem que ser tão forte e segura quanto a primeira certeza que ele achou. E é aqui que o argumento dele fica bem fascinante. A ponte que ele vai construir é Deus. Mas atenção, ele não está usando Deus como um artigo de fé tirado da cartola. Para Descartes, a existência de Deus é a próxima peça do quebra-cabeça lógico. É a conclusão racional que ele precisa para garantir que o mundo lá fora é real. O raciocínio dele é mais ou menos assim. Ele olha para as ideias que existem dentro da mente dele. De um lado tem a ideia dele mesmo, um ser finito, imperfeito, que duvida, limitado. Do outro, ele encontra uma outra ideia, a ideia de Deus, um ser infinito, perfeito, que sabe tudo, que pode tudo. Aí ele se pergunta, tá, mas de onde veio essa ideia de um ser perfeito? Como eu, um ser todo imperfeito, pude ter essa ideia? E a conclusão que ele chega é que essa ideia de perfeição não pode ter vindo dele mesmo. Para Descartes, a causa de algo tem que ter no mínimo a mesma realidade do efeito. Ou seja, uma mente imperfeita não pode criar do nada a ideia de perfeição absoluta. Então, a única explicação lógica é que essa ideia foi colocada lá por um ser que é de fato perfeito. É como ele mesmo diz, é a marca do artesão na sua obra. Portanto, a conclusão racional é: Deus existe. E agora, a quarta e última parte, a reconstrução. Com essas duas certezas na mão, a da própria existência como ser pensante e a da existência de um Deus perfeito, Descartes finalmente tem o material necessário para reconstruir o mundo. E aqui está o pulo do gato. Se Deus é perfeito, ele não pode ser um enganador, certo? Porque enganar é um defeito, uma imperfeição. Isso basicamente anula aquela hipótese do gênio maligno. Um Deus perfeito não criaria a gente com uma mente, com sentidos, só para nos levar ao erro o tempo todo. Seria uma contradição. Então a corrente lógica se fecha. Primeiro, eu tenho certeza que existo como uma coisa que pensa. Segundo, eu tenho certeza que um Deus perfeito, que não engana, existe. Terceiro, esse Deus não me enganaria sobre a existência do mundo físico. Logo, quarto passo, eu posso confiar nas minhas percepções claras e distintas, como as da matemática e da física. O mundo que a dúvida tinha destruído agora é reconstruído, em bases muito mais sólidas, a razão garantida por Deus. E o mundo reconstruído por Descartes tem uma cara bem específica. De um lado temos a mente, que é pensamento puro, não ocupa espaço. Do outro, o corpo, que é matéria, ocupa espaço, mas não pensa. São duas coisas totalmente diferentes, mas que, de alguma forma, estão super conectadas na gente. E o mais importante, o conhecimento verdadeiro sobre esse mundo é possível. Não pelos sentidos, que são meio bagunçados, mas pela razão, que agora tem um selo de garantia divina. No fim das contas, a jornada de Descartes é uma coisa de cair o queixo, né? Ele partiu de uma dúvida tão radical que dissolveu o universo inteiro, encontrou um único ponto de certeza dentro da própria cabeça e, a partir desse pinguinho de luz, reconstruiu, com pura lógica, a si mesmo, Deus e o mundo todo. E tudo isso nos deixa com a pergunta no ar. Descartes encontrou o fundamento dele no pensamento, na razão. Mas e o nosso mundo? Sobre qual fundamento ele está construído? No que a gente baseia as nossas certezas mais fundamentais sobre a realidade? Fica aí a reflexão.